Olá, querida família carismática do Brasil. Passando aqui também para deixar o meu testemunho, a minha mensagem com a palavra de Deus nesse mês tão especial. Sabemos que todo dia é dia de ler a Bíblia, é dia de meditar as Sagradas Escrituras, que são fonte de vida para nós. Mas, sobretudo nesse mês de setembro, a Igreja no Brasil nos convida a olharmos com um olhar diferenciado para a palavra de Deus. Talvez até já quero convidar você a retomar a sua prática da leitura diária da Sagrada Escritura. Talvez você por algum momento esmoreceu nisso, parou dessa prática, né? Essa prática que é tão importante para a nossa caminhada cristã. Eu também tive a minha experiência com a palavra de Deus. Todos nós temos aquele versículo bíblico que norteia a nossa vida, que nos impulsiona, que diante das dificuldades nos fazem voltar a esse texto bíblico e ali a gente relembra, traz à memória de novo tudo aquilo que um dia Deus, por bondade, por misericórdia, nos falou. O versículo bíblico que marca a minha caminhada de maneira mais forte está em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, onde o Senhor vai dizer assim: conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Interessante o contexto em que Deus me falou nessa palavra. Eu já estava na caminhada há 2 anos, havia mudado de cidade, né? Estava iniciando um negócio próprio, estava começando a empreender, cercado de muito medo, de muitas incertezas. E uma pergunta eu sempre costumava fazer: será que foi mesmo Deus que abriu essa porta para mim? Sobretudo diante das dificuldades que surgiam, que se levantavam. Todo mundo que está começando algo na vida sabe que as incertezas, as dificuldades, elas são diversas. E nesse momento, durante esse período da minha vida, eu sempre trazia essa pergunta. Diante das primeiras dificuldades, será mesmo que foi Deus que abriu essa porta para mim? Em um momento muito difícil dessa jornada, dessa caminhada, eu lembro que um dia, de maneira mais forte, eu rezando, perguntei ao Senhor: Senhor, eu estou tomado de medo e de incerteza. Por favor, de uma vez por todas, diga-me se foi o Senhor que abriu essa porta para mim nesta cidade. E aí eu saio com o carro, né, por uma BR, estou dirigindo tranquilamente, quando sou ultrapassado por uma carreta em alta velocidade. Ela me ultrapassa e assim que ela me ultrapassa, o motorista já coloca ela na frente. Eu fico muito próximo, tenho até que frear o carro. E no primeiro momento eu tenho um susto, mas passado aquele susto inicial, eu olho ali para o guarda-lama da carreta e lá estava escrito em letras enormes: Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu não entendi naquele momento, mas chegando em casa, após um dia de trabalho, mais um dia tomado por aquelas incertezas, por aqueles medos, eu então, quando vou cruzando o batente de casa, o Senhor me faz lembrar daquela imagem, daquela cena. Eu vou ao quarto, pego a minha Bíblia e abro a Bíblia e lá está escrito essa resposta de amor de Deus para a minha vida. Meus irmãos, eu testemunho que depois daquele dia, nada na minha vida permaneceu como era antes. A minha família, até então com dificuldade de se habituar na nova cidade que estávamos começando a viver, sofria muito, sobretudo minha esposa, minha filha. Mas depois daquela palavra que o Senhor deu, todo aquele sofrimento cessou. No primeiro momento eu entendi aquela palavra de Deus apenas para a minha empresa, para o meu comércio, mas não era isso. Era também uma porta de evangelização que Deus estava abrindo. Haja vista que dias depois o padre da cidade me chamou, me convidou para que pudéssemos fundar um grupo de oração nessa comunidade. E dali em diante eu testemunho como as portas foram se abrindo na minha vida profissional, na minha vida missionária. A evangelização foi tomando proporções enormes. Então, como não bendizer a Deus pela sua palavra, que é viva, que transforma, que muda histórias? Um grande pregador norte-americano, Jim Murphy, ele disse uma vez no congresso, aqui se eu não me engano no ano de 2021, congresso online que nós tivemos, Jim Murphy disse algo que me impactou. Ele disse assim: o maior inimigo da fé cristã não é o demônio, é o medo. Irmãos, diante do medo nós paralisamos.
diante do medo de começar algo novo, diante do medo de se lançar na mão de Deus, talvez você que está me assistindo agora, diante do medo de assumir a sua vocação, o seu chamado, aquilo que Deus tem para você, você paralisou, você travou. Padre Léo dizia até que na Bíblia tem 365 vezes a expressão não tenha medo. Eu quero convidar você nesse mês da Bíblia, passando aqui por esse vídeo hoje, a também se apropriar dessa palavra. Essa palavra, uma vez proclamada, não é palavra só para a minha vida, para a vida de Wellington, mas pode ser a palavra que Deus está dirigindo à sua vida nesse momento. Deus está abrindo portas para nós. E a palavra é muito clara, quando o Senhor diz assim, apesar da tua fraqueza, mesmo nós sendo fracos, irmãos, mesmo nós muitas vezes cambaleando, muitas vezes desanimando, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Aqui está o grande segredo. Guardar a palavra de Deus. Guardar não como algo para esquecer, para colocar lá no canto, mas guardar no sentido de estar com ela no coração. Como Nossa Senhora que guardava tudo, meditava tudo no seu coração. Eu convido você então, nesse mês da Bíblia, a retomar a sua caminhada com Jesus na palavra, a retomar a sua vida de oração com a palavra. Eu convido você que participa de um grupo de oração, coordenador de grupo de oração, ministro de música, ministro de louvor, ministro de cura, a rezar com a palavra de Deus, porque essa palavra traz vida, gera vida, aliás, ela é a própria vida, a vida plena que pode habitar em nós. E uma vez Deus abrindo uma porta, ninguém jamais poderá fechá-la. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e uma bela jornada nesse mês de setembro com a Sagrada Escritura.